Olá a todos, meu nome é Marília, eu sou discente do curso de Engenharia de Energia e eu vou falar um pouco sobre a distribuição de energia elétrica na Colômbia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu colega Christian, que foi a pessoa que propôs esse tema para eu apresentar. Então, muito obrigada por me dar a oportunidade de aprender novos temas. Então, a fim de contextualização, a Colômbia é um país da América Latina. Ela está localizada no extremo norte da América do Sul. Ela possui 1.142 quilômetros quadrados. A capital é Bogotá e a moeda é o peso colombiano. Entrando agora na parte do setor elétrico colombiano, então foi somente nas últimas décadas que esse setor elétrico começou a prestar atenção no sistema de distribuição de energia. Então, desde do seu planejamento até a operação, porque é nessa fase que ocorrem as principais perdas técnicas ou não técnicas, que seriam fraudes ou roubos. Então, em 1980, o setor elétrico colombiano ele apresentava quase 30% de perda da geração de energia elétrica total. Então, isso implicava num grande prejuízo financeiro, e isso aconteceu porque as redes de distribuição elas já estavam obsoletas, com elevados níveis de sobrecarga e também com topologias inadequadas. Então, a partir daí, iniciou-se uma remodelação desse sistema. A partir da década de 90, foi criada então a Lei da Energia Elétrica, em 1994, onde ela reorganizou esse setor e ela o abriu para o mercado de livre concorrência, então permitindo a eliminação dos monopólios. Foi criada também a Comissão Reguladora de Energia e Gás, a CREG, e surgiu o Código Elétrico Colombiano e o Código de Distribuição. Então, na Colômbia, a gente tem três sistemas principais, que são o sistema de distribuição local, o sistema de transmissão regional e o sistema de transmissão nacional. O sistema de distribuição, então, ele é constituído pelo conjunto de rede, poste e transformador, e a sua principal função é entregar energia elétrica ao consumidor final, que seriam, por exemplo, as residências. Eles se conectam entre si por meio do sistema de transmissão regional. Esse sistema de transmissão regional, ele interliga diferentes regiões do país e ele está conectado a uma rede de maior capacidade. Essa rede de maior capacidade é o sistema de transmissão nacional. E esse sistema, ele se interliga aos grandes centros de produção de energia. Então, falando agora propriamente do sistema de distribuição local, então, esse sistema, ele engloba os equipamentos e as redes que operam em tensões menores a 220 kV. Na Colômbia, a distribuição de energia elétrica ela é feita por 32 empresas, onde 30% são privadas, 26% são públicas e 44% são empresas de caráter misto. E todas elas devem ser licenciadas pela CREG. Essas empresas elas se comportam então como os monopólios naturais locais e algumas elas estão interligadas verticalmente com plantas de geração de energia. Porém, a maioria das empresas elas compram a sua eletricidade por meio de contratos de longo prazo. Na comercialização de energia, participam então os agentes responsáveis pela compra e pela venda da energia elétrica, e essas tarifas elas são estimadas pelo custo de prestação de serviço, mas essas tarifas também devem ser aprovadas pela CREG. Então, falando agora um pouco das redes de distribuição primária, então, na Colômbia, os circuitos primários, eles são projetados em tensões diferentes. A tensão nominal para a configuração em estrela com o neutro aterrado é de 13,2 e 7,62 kV. Em Bogotá, né, existe atualmente uma rede que opera em 11,4 kV, mas ela já está sendo alterada em todo o país para 13,2 kV. Então, a partir disso, a gente tem as duas configurações dos tipos de postes que operam em tensões nominais, que é o de 13,2 kV e o de 7,62 kV. Esses dados, então, foram tirados da norma de construção e essa tabela, ela apresenta os materiais utilizados para a construção do poste e também as suas dimensões. A gente tem as duas vistas, a vista lateral e a vista superior do poste, e esse é o de 13,2 kV. Já o poste de 7,62 kV, também temos a tabela dos principais componentes e também as dimensões.
a vista lateral e a vista superior, dá para ver que esse poste muda um pouco a configuração, e também ele é um poste menor, por exemplo, o outro tinha 12 metros e esse poste tem 10 metros. Agora, a rede de distribuição secundária. Essa rede de distribuição secundária, ela permite, então, o fornecimento da iluminação pública e residencial, energia elétrica para as zonas comerciais e também de pequenas indústrias. Então, na Colômbia, existem várias configurações de circuitos secundários. Então, os principais são monofásico, trifásico, 240 a 120 volts, com um ponto central de aterramento, trifásico tetrafiliar, 208 120 volts, com o neutro aterrado, e 220 127 volts com o neutro aterrado. Porém, nessa categoria também tem um setor intermediário, que é o de 214 e 123 volts. O trifásico em delta, com transformador monofásico, onde apenas possui uma ligação ligada à Terra, que é 240 a 120 volts, a estrela trifásica 480 a 277 volts, e o trifásico em delta 480 a 240 volts. Então, nessa tabela, a gente pode ver a voltagem do circuito, o diagrama de conexão e a utilização e aplicação de cada uma dessas topologias. Então, basicamente, todos eles podem ser aplicados em zonas residenciais urbanas e também em zonas rurais. Todos eles podem ser aplicados em redes aéreas, e os dois últimos, eles podem ser aplicados também em zonas comerciais e em zonas industriais. Então, como já foi dito, como várias empresas prestam esse serviço de distribuição de energia elétrica em toda a Colômbia, eu consegui os dados dessa empresa EDEC, que ela presta serviço para o departamento de Quindio, na Colômbia. Então, o sistema de distribuição, ele conta com uma sede que está localizada na cidade de Armênia, e essa sede ela faz o controle remoto de 68 circuitos que trazem energia para todo o departamento de Quindio, 14 subestações de transformação, onde é possível fazer conexão e desconexão remotamente, e 111 equipamentos para automação das redes, que garantem a continuidade do serviço entre os circuitos. Então, essa continuidade do serviço, ela acontece principalmente pela manutenção em redes energizadas, como é chamado de linha viva, e isso permite uma redução de 28% das interrupções do serviço. E também a continuidade do serviço se dá pelo desenvolvimento dos projetos, porque eles mantêm a infraestrutura elétrica em boas condições para poder atender toda a demanda futura do departamento. Obrigada.